Fala pessoal, eu sou o Leandro com você, seu nerd professor, ou seu professor nerd, você decide. Preparados para a análise do quarto episódio da segunda temporada de A Roda do Tempo, a série da Amazon? Então esse é seu vídeo, vem comigo. Mummy, what's that? Come on, sweetheart, we have to go. E já começa deixando seu gostei, clica aqui embaixo, ajuda o canal pra caramba, se inscreve se ainda não tá inscrito, estamos chegando nos 2.000 inscritos, é pouquinho, o canal tá pequeno, mas eu conto com a sua ajuda. Compartilha o vídeo com a galera, pessoal, compartilha aí, vamos levar a Roda do Tempo para mais e mais pessoas. O pessoal às vezes assiste um vídeo no YouTube, se interessa e vai assistir a série. Lembrando que a série da Amazon é baseada na obra de Robert Jordan, que são 14 livros. Até o momento, temos apenas 8 deles traduzidos para o PTBR, para o português do Brasil, pela editora Intrínseca. Os outros livros estão ainda ali, na corda bamba, a gente não sabe quando que vai sair, dependemos da Intrínseca. E para que a Intrínseca queira traduzir esses livros, dependemos da Fandom. Precisamos que as pessoas comprem os livros e se as pessoas assistirem a série, pode ser que se interessem em comprar os livros. Cala a boca e pega o dinheiro! Para ajudar, eu vou deixar os links dos livros aqui embaixo para você que ainda não tem eles poder adquirir também. Além de adquirir os livros, você ajuda o canal, beleza? Vamos para a análise? Até que enfim! Nesse episódio começamos vendo Ishamael acordando Lanfear em meio àqueles prédios destruídos. Se você prestar atenção, ele está no local onde antes eram prédios e edifícios muito grandes. Passaram-se 3.000 anos desde a ruptura do mundo e esses prédios, esses edifícios estão agora meio que envoltos com a natureza. Isso já foi demonstrado antes, né? Na primeira temporada a gente vê, lá no início do episódio 8, nós vemos uma coisa parecida com isso. Aqui nós vemos o Ishamael tecendo o poder e ele, no início, me parecia que ele estava fazendo um encantamento, né? Porque ele fala uns versos ali, eu fiquei muito estranho. Agora eles fazem encantamento para tecer também, mas não, na verdade é uma profecia que tem a ver com a Lanfear, sangue chama sangue, então essa é a estrutura do que ele está fazendo aí. Uma coisa que me chamou a atenção nesse episódio, e que eu não falei nos outros vídeos, mas que eu acabei sentindo falta, foi da abertura. Não tem mais abertura, né? Na primeira temporada tínhamos uma abertura muito legal, e agora não tem mais. E vemos Moraine chegando em Cairhien, e aqui nós vamos conhecer aquela mesma Lady que estava na festa com o Rand no episódio anterior, e descobrimos que essa Lady é a irmã mais nova de Moraine. Isso é outra coisa que está sendo falado muito na série, que é essa questão das Aes Sedai viverem muito mais por causa do uso do poder. Os livros focam bastante nisso, falam bastante sobre isso, e na primeira temporada isso tinha sido meio que deixado de lado, então agora eles estão focando bastante nisso. Mas nós descobrimos que a casa da Modred, ela ainda está poderosa, e o sobrinho da Moraine vai casar com a rainha de Cairhien. Bem diferente do que acontece nos livros? Sim, bem diferente. Se você quer saber mais, escreve aqui embaixo, Casa da Modred. E eu faço um vídeo explicando toda a relação dessa casa com o Rand, com a Elaine e com toda a política que está em volta disso. Nós vemos o Rand limpando os restos do fogo ali, da destruição que ele causou quando ele perdeu o controle no fim do episódio 3, e a Selene aparecendo para falar para ele que ele não precisava fazer isso e tudo mais. E então ela convida ele para passear num chalé que seria da família dele. Lá mais tarde, bem mais tarde, nós vamos ver o desenrolar disso. E ali a gente então vai ver o Rand sendo atacado por um desvanecido e ele então canalizando para proteger a Selene. E ela fica toda apavorada, meu Deus, você canaliza, não sei o que, e ele fica preocupado com ela. Tudo encenação, pessoal, tudo encenação. No final desse mesmo episódio, ela se mostra quem ela realmente é. Ela não diz ser Lanfear, mas ela se mostra uma canalizadora. E ela então acaba sendo atacada pela Moraine, que corta o pescoço dela e aparentemente ela morre, ali cai no chão meio morta, o Rand fica apavorado, e aí tem uma conversa muito rápida entre a Moraine e o Rand, aonde o Rand acaba sabendo então que aquela é Lanfear, a filha da noite. Uma coisa interessante que nos livros a Lanfear tá sempre de branco, tá? Aqui ela tá usando roupas azuis e tonalidades diferentes, mas ela fica no chão e a Moraine tem uma pressa para levar o Rand embora. O Rand está preocupado que ela está morta e a Moraine diz que não não está morta, que ela não teria condição de matar a Lanfear, e eles vão embora. E nós vemos a Lanfear voltando. Ela se cura e retorna, mas é interessante porque as pessoas não têm a capacidade de se autocurar. Mas a Lanfear
é uma Forsaken, é uma abandonada, e ela tem muito poder. Mas aqui uma coisa que me chamou bastante atenção, o olho da Lanfear. No olho dela, nós podemos ver um granulado, uns pontinhos negros que aparecem ali quando ela está canalizando para, né, recuperar, se curar. Isso é um sinal do uso de uma outra força, de um outro poder. No mundo de A Roda do Tempo existem duas forças. O poder único, que vem do Criador, e ele é dividido em Saidin e Saidar. Saidin é o lado masculino e Saidar o lado feminino. E o poder verdadeiro, que vem exclusivamente do Tenebroso. E somente a partir do Tenebroso que as pessoas conseguem canalizar esse poder. No livro, a Lanfear não canaliza o poder verdadeiro, mas aqui ela está canalizando. Isso me faz pensar que vai ter muitas mudanças com relação aos abandonados. Uma das mudanças que a gente já viu aqui foi uma mudança na dublagem. Galera, essa coisa foi a coisa mais horrível que eu vi em toda a série. Uma das coisas que mais... como as mudanças me irritam. Mas dessa vez a culpa não é do pessoal que organizou, da produtora da série. É da dublagem brasileira. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. Por que dublaram pra amaldiçoados? Não é, cara. Forsaken, procura, escreve ali no Google Tradutor. Forsaken é o termo original. É abandonados. Eles foram abandonados pela luz. Eles não estão amaldiçoados. Eles estão abandonados. Então a dublagem pra amaldiçoados é uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Pelo amor de Deus, o Prime Video, tá me ouvindo? Não. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão simples, é uma dublagem errada, não é amaldiçoado, é abandonado. Quem foi o idiota que teve a ideia de trocar isso? Porque eles falavam abandonados até o episódio 3. Vai, volta lá nos episódios anteriores, vai para a primeira temporada, eles falam abandonados. Nesse episódio, resolveram mudar. Coisa mais idiota, velho. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E depois desse desabafo sem sentido do professor, vamos ver Nynaeve e Gwyn e o vestido de aceita da Nynaeve agora, né, com aquela coisa, essa parte ficou muito legal, né, com as ajás no braço e tal. Ela tá ali com o anel, ela não sabe se bota, se não bota. A gente vê que o anel não tem uma pedra, porque ela ainda não escolheu a sua ajá, as aceitas não escolhem, né, só depois que elas se tornam as sedais. E a gente vai ver a Nynaeve sofrendo muito com relação às lembranças da filha, daquele mundo bonito que ela viveu, né? Ela disse que viveu ali muitos anos, ela vai falar muito com a Liandrin sobre isso também. E eu quero falar um pouquinho da ambientação. Esse episódio eu senti uma diferença com relação à paleta de cores. Parece que o mundo ele tá mais mágico, vamos assim dizer. As cenas onde é cidade, tá tudo mais sombrio, mais cinzento, e as cenas aonde nós temos a natureza, tá tudo mais verde, muito brilho, muita imagem. Há uma diferença bem grande na paleta de cores ali. Não que isso esteja atrapalhando, eu tô achando que tá deixando mais bonito, até tá deixando mais legal, tá me comprando mais, porque é um mundo cheio de magia, é um mundo onde o poder vai estar em alguns lugares e outros lugares não, então isso é interessante de ver. E aí a gente volta pro Lan, e aqui umas coisas que estão cansando a gente, que é essa questão do elo do Lan com a Moiraine. A forma como foi mostrado a quebra do elo na primeira temporada foi muito legal. A gente vê o Guardião sofrendo muito, no final ele se mata e tal. Aqui não tem uma quebra de elo, mas o Lan mesmo assim tá sofrendo. Não tanto quanto o outro, mas ele tá naquela, quem eu sou, quem eu não sou, ele se perdeu muito com relação a isso. Mas tá focando demais nisso. Nesse episódio, a gente vê a mesma cena 3 vezes, né, em 3 momentos diferentes, é a mesma cena, não precisava, tinha tanta coisa acontecendo, tanta coisa que podia estar acontecendo e não tá sendo mostrado, e a gente tá vendo de novo a questão do Lan, os Guardiões da Lana, a Lana, vocês estão focando bastante nesse sentido. E uma coisa que tá chamando muita atenção também é a quantidade de vezes que a Liandrin tá aparecendo. Como eu disse lá no vídeo de análise do episódio 3, para mim, a Liandrin vai levar com ela também a personagem da Elaida, que nós teremos 2 personagens se juntando. Assim como nós vamos ter o Logain se juntando ao que deveria ser o Asmodin, que é um dos amaldiçoados. Errou! Que é um dos abandonados. Por que eles botaram amaldiçoado? Cara, não vou aguentar isso. Então essa união de personagens faz sentido, porque até vai trazer uma forma de economia para a série. A única coisa que eu vi de interessante aqui nessa questão do Lan, que trouxe de novidade nessa questão do Lan e da Alana, é que ela
vai falar sobre a Katsuane. Ela diz que a Nynaeve vai passar pelos arcos, e é uma forma que ela está tendo para fazer com que o Lan volte à torre, né, para que ele vá lá ter contato com a Nynaeve, para se tornar o guardião dela. Eu já expliquei que isso acontece nos livros de forma bem diferente do que está acontecendo aqui, mas acontece. E ela fala sobre a Katsuane. A Katsuane é muito importante na obra e ela é a Aes Sedai mais velha. É a segunda vez que falam nela, então eu acho que pode ser que ela apareça ainda. E aí a gente vê cada vez mais o Logain se tornando o professor do Rand. Então a Moiraine vai falar com ele, vai tentar convencer ele a se tornar o professor definitivo do Rand. Inclusive, ela mostra aquela adaga para ele, diz que vai dar a adaga para ele, que no caso é para ele poder se matar, né? Que quem tá apartado do poder, quem foi apartado do poder, tem essa questão de faltar alguma coisa na sua vida, o pessoal normalmente acaba se matando mesmo, e é o que ela oferece para o Logain em troca dele ensinar o Rand a utilizar o poder. E o Logain está extremamente ressentido com a Moiraine, ele não, né, no primeiro momento não aceita, mas no final ele acaba mostrando. Uma coisa que é interessante aqui é que a gente vai ver pela primeira vez os olhos e ouvidos, os espiões das Ajaz. É aqui especificamente da Moiraine. Ela tem olhos e ouvidos por toda parte, ela tem, né, esses espiões por toda parte. Então a gente vê aqui aquela mulher do sanatório, o guarda, todos eles são espiões da Moiraine. Mais tarde nós vamos ver a mesa virar, quando a irmã dela diz que na verdade esses olhos e ouvidos agora são dela, da irmã, que na verdade nos livros nem sequer existe, ela nem sequer aparece. Ela até existe, mas ela não aparece. Ela existe, a gente vê ela lá num spin-off que tem, né, uma prequel que mostra um pouquinho sobre a Moiraine antes de chegar a dois rios e tudo mais, mas ela não tem uma importância específica para a obra. Aqui trouxeram ela, né? Vamos ver o desenrolar para ver a quanto vai. Outra coisa que eu vi aqui que me chamou a atenção foi quando falaram pela primeira vez sobre a Nynaeve ter canalizado dentro dos arcos. E isso era uma coisa, né, absurda, ninguém nunca tinha visto. Só que quem fala isso é um aspirante a guardião. E ele fala isso, tipo, provavelmente na ideia de tentar fazer com que a Nynaeve o escolhesse ele para guardião. Mas a coisa em si tá certo, né? Isso é uma coisa que chama atenção, todo mundo devia ver. Mas o aspirante a guardião, cara, tá dando muito foco pros guardiões. E assim, ó, os guardiões não são tão importantes na obra. Eles têm a importância deles e tal, mas não é tanto assim. Alguns guardiões são mais importantes, como o Lan, no caso, mas estão dando muita importância para eles aqui na obra. Essa parte que a Liandrin bate de frente com a Leane, por causa das notícias que chegam, do ocidente e tal. A gente sabe que são os Seanchan que estão atacando, mas elas não falam ainda o nome, mas a Liandrin tá preocupada, e a Leane fica dizendo que não, que ela tá no lugar da Merlin, não sei o que. A Leane é a curadora das crônicas. Ela é basicamente a vice da Merlin, e a Merlin não está na Torre Branca. A gente sabe que pelos trailers, né, que ela está indo a Cairhien, né, vai ter um momento que ela vai ter contato com o Rand lá. Isso vai acontecer provavelmente no episódio 5 ou no episódio 6, eu acho que vai aparecer agora no 5. Mas ela não tá ali, né? Então a Leane diz que ela mesma fala pela Merlin, e a Liandrin então aqui ameaça a Leane na cara dura, uma ameaça, né, de que se a Merlin cai, a curadora das crônicas cai também. Isso acontece nos livros, inclusive as duas são estancadas e depois curadas pela Nynaeve. Mas aqui quem organiza todo esse golpe é a Elaida. Já falei sobre ela, vai lá ver no outro vídeo. Que eu acho, como eu disse, que vai ser a Liandrin aqui. E aí vai ficar naquela, a Liandrin é amiga das trevas ou não é? Nos livros ela faz parte da Já Negra, mas a Elaida não, a Elaida ela é da Vermelha. E aí a gente fica naquela, e aí, o que vai acontecer? Muita coisa tem que se desenrolar, inclusive a curadora das crônicas escolhida pela Elaida é da Já Branca, e também pertence à Já Negra. Gente, vocês têm que ler os livros para entender todas as tramas que rolam aqui. Não dá pra gente ficar falando muito sobre isso. Mas se vocês quiserem saber mais, pede aqui embaixo que eu trago um vídeo específico sobre cada coisa para vocês. Vamos voltar aqui. E agora vamos falar sobre Perrin. Perrin está com o Elyas. Ele não aparece muito nesse episódio, mas nós vemos ele com o Elyas num momento muito importante, onde o Perrin está finalmente aceitando quem ele é, que ele faz parte desse grupo, e o Elyas fala para ele sobre a linguagem dos lobos, que eu gostei bastante como é mostrado. A gente vê nos livros, ele fala bastante que são imagens e não uma fala, por assim dizer. E aí a gente vê, né, o cervo passando, depois a gente vê que eles caçaram o cervo, e a gente vê o Elyas comendo carne crua, o Perrin tá assando a carne e tal. Mas é interessante ver ali, e eu gostei, tá? Eu não estava gostando do arco do Perrin até o momento, mas essa parte, apesar de pequena, ficou legal, ficou bem interessante, ficou bem
fechadinha. E nós vamos ver então o Perrin com aquele lobo que ele conhece, que daí fala pelo nome dele, e a gente fica vendo o lobo pular e se mas tá, o que ele tá dizendo? Tá dizendo o nome dele, que é saltador e tal. Então toda essa construção de como funciona a Alcateia é interessante e eu tô gostando bastante. Inclusive o Perrin tá aceitando isso. Uma coisa que a gente tá vendo por enquanto é que os olhos do Perrin não ficam amarelos o tempo todo como os do Elias. E isso pode ser por vários motivos. Pode ser por uma questão de escolha da produção mesmo, pode ser porque a lente de contato machuque os olhos do ator, né? Isso a gente sabe que pode acontecer, mas eu acho que não, eu acho que é porque ele está realmente ainda se transformando. Daqui a pouquinho os olhos dele vão ficar amarelos e ele vai ficar o tempo todo com a visão, né? Com os olhos naquele formato de lobo. Mais uma cena do Lan falando com o Guardião da Lana, mais bobagem sobre isso, não aguento mais ver isso. Pô, cara, de novo, cara! E a cena do Mate com a Min na taverna. Gente, eles estavam jogando dado e eu tinha quase certeza que ali ia começar a história do Mate com a sorte. Pra quem não sabe, o Mate é o cara da sorte. Ele é o cara mais sortudo de toda a roda do tempo. Ele tem muita sorte. Só que, até o momento, ele é azarado. E depois tudo muda. E vai acontecer algumas coisas que eu não vou dar spoiler, mas vão acontecer algumas coisas que vão mostrar como é que ele vai mudar e como é que ele vai se tornar o cara mais sortudo do mundo. E eu achei que ia começar aqui, mas não começou, deu pra ver que ele tá perdendo, e a Min mostra que tá sendo bastante controlada, ela não tem controle sobre o que ela tá fazendo, e ela acaba tendo que se encontrar com alguém que tá vindo, provavelmente a mando de Liandrin. Ela fala com o atendente ali, que vai ficar com o quarto, e a gente percebe que esse cara também tá sabendo das coisas. No final nós descobrimos que ela vai acabar recebendo o contato do próprio Ishamael, que entra no sonho dela. A Min tem um sonho com as tias que a obrigam a usar o poder, o que é bem diferente dos livros. Nos livros as tias falam para ela não utilizar esse poder, porque deu um problema muito grande quando ela utilizou pela primeira vez lá nas terras dela. E aí aqui não, aqui as tias são megeras, que obrigam ela a utilizar o poder, até que o Ishamael chega e tá falando para ela levar o Mate, então, para Cairhien, aonde provavelmente ele vai se encontrar com o Rand. Numa conversa entre a Liandrin e a Nynaeve, nós temos a confirmação de que aquele homem que estava morrendo no último episódio é realmente o filho da Liandrin. Isso ficou bem dito, ela fala exatamente sobre isso para a Nynaeve. E tudo que ela está falando é tentando ganhar a confiança da Nynaeve, porque depois ela vai falar sobre o que está acontecendo no Ocidente, que é o ataque do Seanchan. Então ela fala para a Nynaeve que um loyal foi pego, que o Perrin tá pego, e aí então isso tudo para incitar a Nynaeve a ir atrás e salvar os seus colegas. E dá certo, porque a Nynaeve é assim, merdeira. Então ela vai lá, fala pra Egwene, a Egwene obviamente diz que vai junto, e aí a Elaine segue elas, e aí nós vemos elas sendo atacadas pela Liandrin e capturadas. Provavelmente as três vão ser levadas então para a Falme. De novo, Lan e os Guardiões. Ai, que chatice. Mas aqui pelo menos tem uma coisa. A Alanna encontra a carta que o Lan tinha pego da Moraine com o poema, com a profecia sobre a Lanfear. Então ela fica sabendo que a Lanfear está solta. Pelo menos ela supõe que isso esteja acontecendo. Mas voltando lá para Liandrin e para Nynaeve, a Nynaeve fala para Egwene: eu sou uma seita, eu posso sair da torre a hora que eu quiser. Não é real, tá? Isso também é uma coisa que mudaram na série, porque nos livros as aceitas têm a liberdade de estudarem a face do poder que elas quiserem, mas elas não podem sair da torre. Só quem pode sair da torre são as Aes Sedais. O episódio termina na corrida mesmo, a gente vê então aquilo que eu já falei, que é a Moraine, né, atacando a Lanfear, aquela questão dos desvanecidos. O Rand tá canalizando forte, gente, a forma de canalizar fogo ficou muito legal. E na cena pós-crédito, né, nós temos uma prévia do episódio 5, onde a gente vai ver um pouquinho mais sobre os abandonados, provavelmente, né? Provavelmente a gente vai ver alguma coisa, de repente um novo abandonado surgindo, alguma coisa assim. E nós vamos ver o Zael. Nós vemos a Aviendha, que foi capturada, ou nem tão capturada assim, porque ela consegue soltar facinho, junto com o Perrin. Então ela vai encontrar o Perrin ali. E a gente descobre como que a Liandrin vai levar a Nynaeve, a Egwene e a Elaine até Falme, que é do outro lado do continente, é longe para um caramba. Se você quer saber mais sobre o mapa, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês. Mas a Liandrin vai utilizar os caminhos. Aquele mesmo que a Moraine utilizou na primeira temporada, e que tem Machinchim lá, o Vento Negro e tal, que é extremamente perigoso, mas a Liandrin vai passar por aí até chegar a Falme, que provavelmente vai ser o encerramento da série, o ápice, né, uma batalha entre o Rand e o Ishamael e muitas outras coisas que
que devem acontecer nesse momento. Quem sabe até a trombeta de Valéria, que a gente vê também agora nas cenas pós-créditos que estão com o Seanchan. Quem sabe o Mate esteja ali disposto a tocar ela, ou quem sabe eles mudem isso também e outra pessoa toque a trombeta. Vamos ter que aguardar para ver. E é isso aí, pessoal. Esse foi a minha análise do episódio 4, A Filha da Noite. Se você quiser saber mais sobre a série, tem playlist no canal, tem um monte de coisa. Vou deixar na descrição, vou deixar por tudo. Forte abraço e se cuide. Because that is Lanfear, daughter of the night, the most dangerous of the Forsaken. Her name is Celine. She owns an inn in the Four Gates. I've been lying to you, which I never can.